estamos no capítulo 17, na segunda parte, no capítulo 17, que tem como título Formação dos Médiuns. E antes da gente dar sequência, e que vamos começar hoje pelo item 214, apenas para a gente lembrar que na introdução desse capítulo, no item 200, Kardec deixa bem claro o seguinte: ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiuns escreventes, porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido, e de outra parte, porque é ao mesmo tempo o mais simples e o mais cômodo, o que dá os mais satisfatórios e mais completos resultados. E porque é também aquele que todo mundo ambiciona. Portanto, o que nós estamos estudando aqui nesse capítulo, Kardec baseou-se na mediunidade escrevente, ou dos psicógrafos. É bom ter isso em mente para a gente entender o que ele está dizendo. Portanto, vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos ao item 214. E o texto inicia-se assim: tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica, ao que a gente viu antes. Tudo está colocado, dirigido à escrita mecânica. Qual é a escrita mecânica? É aquela que o médium não tem noção do que escreve. Ele é mecânico, ele é um instrumento e ele não participa. Entre aspas. E aí ele continua. É a que todos os médiuns procuram obter com razão. Mas o mecanismo puro é muito raro e frequentemente se mistura com a intuição. Portanto, Kardec deixou claro que a mediunidade escrevente mecânica é aquela que o espírito domina e escreve sem que o médium saiba que está sendo utilizado ou saiba o que ele está escrevendo. Mas aqui ele está dizendo que a mediunidade mecânica, pura, é rara. E ele acrescenta dizendo que o médium escrevente mecânico também recebe a intuição, que é um outro tipo de mediunidade. Vamos seguir. Tendo o médium a consciência daquilo que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Cara, eu estou escrevendo aqui o que eu pensei. Será que é meu? Será que é do espírito? E ele diz: não sabe se é aquilo que vem dele ou de um espírito estranho. Não tem nada com o que se inquietar e deve continuar mesmo assim. Kardec sossega, dizendo que a gente não deve se inquietar com essa dúvida. Se o que eu estou escrevendo é meu ou não é meu. E ele continua: que observe com atenção e reconhecerá facilmente naquilo que escreve uma porção de coisas que não estavam no seu pensamento, e mesmo que eles são contrárias. É uma análise que nós temos que fazer das nossas obras. Todo o fruto da nossa mediunidade deve ser observado, analisado, refletido, ponderado. E ele continua: prova evidente que não vem dele. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Portanto, Kardec já nos alerta para que a gente não fique tão preocupado em definir se o que eu estou escrevendo é meu ou se é de um espírito estranho. Vamos para o item 215. Se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas, e estaria errado em se crer deserdado por isso. Se não está dotado senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela se contente, e não deixará de propiciar-lhes grandes serviços
se sabe aproveitá-la e se não a repele. Portanto, Kardec está colocando para nós, já do início, essa questão de valor, de qual mediunidade é a melhor ou é a mais produtiva. Lembrando sempre que aqui Kardec está se referindo a 1800 e algumas coisas. E lá naquele período todo mundo queria escrever. Depois que descobriram no livro dos médios que todo mundo é médio, todo mundo correu atrás de fazer exercício, todo mundo escrever. Então ele está dizendo que se todas as experiências que eu fiz, pensando em ser exclusivamente médium mecânico, se são infrutíferas, que eu deixe de lado e procure agora utilizar a mediunidade intuitiva. E como ele disse, se a gente realmente se esforçar, com a mediunidade intuitiva, a gente pode fazer grandes coisas. Então, é aquela história. A gente vai experimentar. Pô, mas se eu não estou escrevendo nada, se não está saindo nada, então eu vou abandonar isso e vou voltar para... Não, peraí, calma. Você pode não ser médio escrevente mecânico, mas você pode ser médio intuitivo. E a espiritualidade, por seu intermédio, ditar pela sua mão, com o seu consentimento, com a sua participação, grandes coisas. Você vai ser um médium psicógrafo consciente. Qual o problema? Então, sigamos. Se depois de tentativas inúteis, continuadas durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para dar resultados, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido, sem se inquietar se vem dele ou de outra fonte estranha. A experiência lhe ensinará a fazer essa distinção. Ocorre a miúdo, aliás, que o movimento mecânico se desenvolve ulteriormente. Então, ele está dizendo aqui, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido. Ora, se eu estou tentando aqui escrever, aí eu não estou vendo minha mão mexer sozinha. Eu estou aqui no papel tal, e a minha mão não está escrevendo sozinha. Mas aí vem na minha cabeça. Avisa para os irmãos que busca a quietude e a serenidade. Peça a equipe espiritual que ajude a que ele perceba que junto deles encontram-se bons irmãos. Por que eu não escrevo isso? Não veio a ideia? Escreva. Se eu aceito, se eu deixo de lado a expectativa da mediunidade mecânica e eu me rendo às evidências de que essa ideia sugerida é boa, é uma orientação saudável para os meus semelhantes, eu vou colocar ela no papel. Aí amanhã vem outra coisa, depois vem outra coisa, vem outra coisa. Talvez, um pouco lá na frente, surja a mediunidade da psicografia mecânica. Eu não fiquei inativo enquanto não surgiu a mecânica na minha mediunidade. Eu escrevi alguma coisa, eu disse à entidade que estava ali me exercitando, que eu estou percebendo a influência dela nos meus pensamentos, que eu estou de acordo, que eu estou aceitando o que ele está sugerindo. Então ele percebe a minha boa vontade, ele percebe que eu estou agindo com lucidez, e ele vai incrementar a minha mediunidade. Isso Kardec está colocando para nós. Sigamos um pouco mais adiante. Dissemos mais acima que há casos nos quais é indiferente saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. É sobretudo quando o médium, puramente instintivo ou inspirado, faz um trabalho de imaginação por si mesmo. Pouco importa que ele se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Não, esse pensamento é meu. Essa mensagem que eu psicografei é minha. Pouco importa.
O Espírito não está querendo ganhar direitos autorais da sua mensagem. Os Espíritos estão querendo ajudar-nos e não ganhar pontos porque ele escreveu. É preciso a gente entender isso. Muitos se perdem pensando dessa forma. E aí ele continua. É sobretudo, desculpe, pouco importa que se lhe atribua o pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe veem boas ideias, que agradeça ao bom gênio e lhe serão sugeridas outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. O item 216. Suponhamos agora a faculdade medianímica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade, que seja em uma palavra, o que chama um médium feito. Seria um grande erro de sua parte crer-se dispensado de qualquer outra instrução. Não venceu, senão uma resistência material. E é agora que começam para ele as verdadeiras dificuldades e tem mais do que antes necessidade de conselhos, da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhes vão ser armadas. Então, quando o médium está completamente desenvolvido, é a partir daí que ele começa a encontrar dificuldades. Eu lembro a vocês, meus irmãos, de um registro marcante no nosso país, que é o caso do médium Valdo Vieira, que era um médium desenvolvido, que psicografava junto com Chico, e nós sabemos o que ocorreu com ele. Então, quando a gente começa a ver a mediunidade a ocorrer em nós, a fluir, a gente precisa de mais atenção, mais cuidado. É agora que começam os riscos. Porque a partir de agora, eu tenho que ter muito cuidado com o que está sendo registrado e transmitido. Eu tenho que fazer uma peneira de tudo aquilo que eu recebo, para saber se aquilo é útil, se ele é benéfico e salutar para o meu semelhante, ou se é contrário ao que a doutrina orienta. Por isso que já foi dito, nós já vimos. Antes de eu ir para o exercício da mediunidade, eu preciso conhecer a teoria, a base, para justamente aí eu saber separar o que é bom, o que é útil, e o que não é, o que atrapalha. E ele continua. Se quiser muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser joguete dos espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. Eles estão aí a nos rodear, esperando uma porta aberta, uma brecha, uma abertura qualquer, para se insinuarem através das nossas mediunidades. O item 217. Uma vez que a faculdade desenvolvida no médium é essencial, que dela não abuse. Então, já que eu tenho a mediunidade desenvolvida, já que eu estou escrevendo livros, eu não posso abusar da minha mediunidade. Eu preciso saber qual é o papel, qual é o objetivo da mediunidade. Qual é o uso que eu devo dar a ela? Para que ela serve? E ele continua. A satisfação que ela proporciona a certos principiantes excita neles um entusiasmo que é importante moderar. Deve pensar que ele é dado para o bem e não para satisfazer uma vã curiosidade. Por isso, é útil não se servir dela senão nos momentos oportunos e não a cada instante. Não estando os espíritos constantemente às suas ordens,
correm o risco de serem joguete dos mistificadores. Esse é outro ponto. O médium, ele precisa educar-se e estruturar momentos para o uso, o exercício e a aplicação da mediunidade que ele possui. Todas as noites, a partir de 11 horas, eu vou... Calma, vamos organizar e estruturar. É a vontade, o desejo de produzir muito? Calma, é um passo após o outro. Já chegamos aqui, portanto, vamos seguir a partir de agora mais seguros. A pressa já passou, não tem por que ter pressa. Vamos manter a calma. Porque isto no nosso íntimo é percebido pelos espíritos. Ele diz, rapaz, Inácio estava querendo, era outra coisa. Inácio estava querendo. E aí a coisa começa a complicar. Eu preciso, primeiro que tudo, ser honesto comigo mesmo. Inácio, o que é que você quer com a mediunidade? Pensa aí, reflita. Aí, depois você me diz o que é que você quer. Porque aí, de acordo com o que você está desejando, a gente vai fazer um planejamento aqui para saber como é que a gente vai fazer com você. Pense primeiro. E ele continua. É bom adotar, nesse caso, dias e horas determinados, porque isso proporciona disposições de mais recolhimento e os espíritos que quiserem vir acham-se prevenidos e, em consequência, estão mais dispostos. É preciso lembrar, meus irmãos, que os espíritos que nos assistem, que vêm ao nosso plano utilizar os médiuns, não são espíritos sublimados, não. São espíritos que estão acima de nós. Mas ainda têm seus problemas a resolver. Os sábios, esses aí, eles vão. Mas não é assim. Não é todo médico que recebe espírito top de linha. Não é por aí. Por isso que ele está dizendo. E vamos para o item 18, que é o que finaliza essa nossa participação aqui na leitura. Se, malgrado todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo nenhum, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não sabe uma língua, serve-se de um tradutor. É preciso fazer o mesmo, quer dizer, recorrer a outro médium. Na falta de médium, não é preciso crer-se privado da assistência dos bons espíritos. Então, se eu tentei e a mediunidade não surgiu, paciência. Eu vou ter que desistir dela. Eu não tenho a mediunidade da psicografia mecânica à minha disposição. Aí eu posso, vai depender do que eu queira, lembrando outra vez que Kardec está aqui, passando para nós o que ele vivenciou e o que ele está vivenciando lá no período. Não, eu vou a outro médium, pedir a ele para que me diga alguma coisa a respeito desse ou aquele assunto. Isso naquele período. A realidade hoje é outra. Bem diferente daquele período onde a base da doutrina estava sendo formada. E ele diz: se não tem médio algum, a gente não precisa acreditar que nós estamos privados da assistência dos espíritos. Mesmo que a gente não consiga perceber nenhuma mediunidade, os espíritos estão ao nosso lado. O problema é que a gente está firmemente voltados para a mediunidade da escrita. Se eu tirar isso da minha cabeça, se eu relaxar e procurar mentalmente, talvez eu descubra a mediunidade intuitiva, a mediunidade da inspiração.
E aí, talvez, eu receba as coisas ou as orientações bem melhores do que através da escrita mecânica. E ele continua. A mediunidade é para eles um meio de se expressarem, mas não um meio exclusivo de atração. Kardec está dizendo que a mediunidade, os espíritos têm ali como apenas uma ferramenta para eles se expressar. Mas se ninguém tiver mediunidade, eles estão junto conosco. Nós somos atraídos, ou eles são atraídos a nós. Esse é o detalhe. E ele continua. Os que se nos afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Portanto, aqueles que nos querem bem, havendo a possibilidade, estão ao nosso lado, mesmo que a gente não seja médium. Um pai não abandona um filho por ser este surdo e cego e não poder vê-lo nem ouvi-lo. Cerca-o com sua solicitude, como fazem os bons espíritos conosco. Se não pode nos transmitir materialmente seu pensamento, vem em nossa ajuda pela inspiração. Kardec está dizendo aqui com todas as letras, se eles, nossos parentes, querem se comunicar conosco e não acham em nós a mediunidade da escrita, ele vem ajudar-nos com a inspiração. De repente me deu a vontade de ir ali. Aí onde eu estava caiu tudo. É a inspiração. E o que é a inspiração? É uma mediunidade. Acontece que na nossa inocência, ou talvez na nossa ignorância, a gente acha que a mediunidade é a mediunidade do Chico. É a mediunidade de Divaldo. Mas será que só tem essa? Será que só essa pode ser de utilidade no socorro aos espíritos? Então a gente precisa verdadeiramente assimilar a base. Aí aqui a gente vai ver nas entrelinhas pormenores que nos ajudam a sentir mais conforto, porque a todo momento é dito, não estão sós. Nós estamos com vocês. E a nossa vontade, o nosso desejo sempre vai ser de ajudá-los. Esse é o ponto. E isso é mediunidade. Porque se o espírito consegue me sugestionar, mesmo que eu não saiba que é dele, que foi uma ideia minha, de me levantar e sair, o objetivo foi atingido. Ele fez com que eu pensasse que eu tinha tido a ideia. Mas o que ele queria? Não era que eu me levantasse e saísse? Ele conseguiu. Então funciona dessa forma. Aí a gente tem que se aquietar e entender que é por isso que a gente está estudando a mediunidade, que é de acordo com o nosso campo mental, a nossa bagagem, que vai fazer a seleção entre aqueles que querem nos ajudar, que querem o meu bem, ou aqueles que estão querendo a nossa queda, o nosso sofrimento. Porque é através da frequência vibratória, através da sintonia mental entre nós e os espíritos, que eles vão poder nos sugestionar através da inspiração. Já que eles não conseguem, através da mediunidade escrita, nos dar uma mensagem, eles podem dar intuitivamente. Portanto, a gente precisa realmente estudar. Tudo está à nossa disposição. A gente tem apenas que fazer um esforço, um pequeno esforço, de buscar assimilar o que está sendo dito e colocar em prática. Simples assim. Não é tão difícil. E tudo está ao alcance das nossas mãos. Eu vou parar por aqui para que a gente possa
trocar ideias, tecer comentários, dizer que em determinado ponto discorda ou acrescentar alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade, Antônio, e lhe devolvo a palavra. Senhor Inácio, nós que lhe agradecemos sempre as suas lições, as interpretações aí, que nos ajudam realmente a nos orientar, aliás, nos orientam a nós sabermos como proceder perante esses atributos que todos nós, de alguma forma, nós temos. Bom, temos disponíveis, não é? As mediunidades, elas são de espectro largo, todas elas podem ser benéficas para o nosso desenvolvimento, e se realmente nós formos merecedores, com certeza serão também de bom proveito de todos os irmãos que nos servem. Então, eu acredito que tenha pessoas que ficaram aí com alguma curiosidade, queiram fazer suas perguntas ou até adicionar das suas experiências. Então, abro o microfone aqui para que possam, um por vez, possam se expressar. Seu Inácio? Seu Inácio? Força, João. Não. Ok. Nesse texto de hoje ficou bem claro justamente aquilo que eu já vinha conversando com o senhor em relação à prática de exercício que eu faço somente lá na casa espírita, né? Exatamente. Eu busco essa disciplina em mim de não praticar a psicografia fora da casa, tá certo? E no momento oportuno, conforme o texto que o senhor falou anteriormente, está lá mostrando, né? Que a gente deve usar no momento oportuno, com o fim, tá certo? O objetivo claro daquilo que você está se propondo, né? E ficou bem claro no texto de hoje, né? Justamente a mediunidade intuitiva, que é a que eu vejo em mim, né? Quer dizer, eu sou consciente, tá certo? A minha caligrafia não muda, tá certo? Não muda. Realmente, eu percebo a conversação deles comigo, né? Na hora da escrita, tá certo? E deixa eu ver mais, né? E no final do texto, muitas das vezes vai fluindo, aquele texto vai fluindo, no final, tá certo? Eu gosto de ler sempre depois quando termina tudo, né? Quando termina o momento do estudo lá, é que eu depois, no final, é que eu vou ler os textos que foram ditados naquele momento. Seria isso, senhor Inácio, o esclarecimento que eu fiz em relação ao que eu pratico, certo? Assim eu passo a palavra para os irmãos também que queiram se esclarecer com o senhor aí e também fazer os comentários deles. Bom que você tenha trazido esse tema também, da sua experiência. E vamos ver outros irmãos aqui que gostassem também de se colocar. Então, meus irmãos, não vamos ter vergonha. As nossas dúvidas vamos colocar. O Inácio está aí para nos responder. Seu Inácio, boa noite a todos. Eu estou dando uma olhadinha também aqui a respeito da psicografia. Eu ainda realmente, essa parte, eu acredito que eu não tenha ainda nenhuma iniciativa, assim, nenhuma percepção de psicografia, pelo menos com relação à minha pessoa. Mas eu que gostaria de saber, senhor, se através da psicografia pode o espírito ele avisar alguma coisa que vá acontecer, que se a humanidade souber, será bom para a humanidade. Porque eu olhando aqui, num livro que tem data limite segundo Chico Xavier,
ele diz, fala, né, que foi quando o homem foi à Lua, naquela data houve uma reunião com o corpo celeste, e o que é que Chico diz a respeito disso? Ele diz assim, no livro ele diz que o mundo teria uma data limite para aprender a viver em paz e harmonia entre as nações. Não foi no amor, terá que ser na dor. Espero que a gente aprenda rápido. A pessoa diz, né, Anita? Aí tem esse envolto. Será que ele previu isso que a gente está passando agora, seu Inácio? Pode, através desse relato dele, nesse contexto atual? É isso que eu queria perguntar. André, a gente precisa analisar, certo? Então, veja só, primeiramente, você está recente na doutrina e você disse para nós que você tinha medo dos espíritos. Ainda tem um pouquinho, né? Então, não é tão fácil para você agora já está psicografando, né? Então, essa parte aí a gente deixa de lado, tá? Então, o seguinte, é lamentável, mas tem muita gente dizendo muita coisa que não procede dentro da doutrina. Então, veja só, você leu aí, você deve ter lido aí no texto, não é isso? Isso, que aí nesse texto está dizendo que o mundo, não é isso? É um livro que é... Sim, a minha pergunta é o seguinte, você está lendo aí, e nesse trecho que você leu, está escrito o mundo, não é isso? Isso. Veja só, onde é que nós estamos? Nós estamos no planeta Terra. Isso. O que é o mundo? O mundo é tudo, né? Então, tudo vai se acabar? Não. Esse é o primeiro ponto. Então, se fosse Chico, se fosse uma realidade, Chico diria, o nosso planeta está estertorando em dores, o nosso planeta. Mas o mundo tem uma dimensão que a gente não tem a mínima ideia. Olha, Geraldinho Lemos, que esteve lá ao lado de Chico quando era jovem, ele está dizendo muita baboseira. Geraldo Lemos está dizendo muita baboseira nas lives dele por aí afora, dizendo besteira, absurdo. E ele é um dos caras que mais fala nessa história de data limite. É bom a gente dar nome aos bois, para que vocês que estão iniciando, vocês reflitam, como a gente está fazendo agora. Uma palavra só, já diz assim, epa, peraí. Quer dizer que Deus errou no mundo? E essa expressão, mundo vai se acabar, era usada lá no Antigo Testamento. É a história de Noé. Aí Deus acabou com o mundo. Quer dizer, tem muito a ver com outras coisas. Ora, será que os espíritos não sabem da nossa situação antes? Será que eles não estão acompanhando? Será que eles não nos aliviam? É porque a gente está com medo do mundo acabar? Do planeta acabar? Espera aí. Cadê a minha crença na imortalidade da alma? Um espírita não pode aceitar isso assim de graça. Porque se o mundo acabar, aí as almas vão para onde? Muitas moradas da casa do Pai vão se acabar todas? Tudo de uma vez só? Como é que é? Vai ser por escala? Primeiro é a terra, depois é... Como é que é? A gente tem que realmente usar a razão. A gente não pode aceitar tudo gratuitamente. A doutrina, ela é de profundidade. Então a gente vai ouvir e vai dizer, lamento, mas foi psicografado. Pode ter sido o que tenha sido. Mas esse espírito aí está dando bobeira. Ele está dizendo coisas que são absurdas. Porque os espíritos estão nos ajudando constantemente. Agora, vá lá no capítulo das leis naturais. Flagelos destruidores. Em 1857,
Kardec já colocou para nós, os espíritos já colocaram para nós que os flagelos destruidores, as grandes catástrofes, têm um objetivo. Sabe qual é? Não é acabar o mundo, não. É fazer a humanidade evoluir, avançar. Portanto, esse surto não é para acabar com o mundo, não. É para a gente avançar mais rápido. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 700 e pouco. Então, depois que eu estudar o Livro dos Espíritos e guardar na minha cabeça que tem a lei do progresso, tem a lei da destruição, peraí, a lei de progresso. Então a gente não vai se acabar. Eu sou imortal. Como é que eu vou aceitar, eu, que recebi a mensagem, depois de ler, epa, como é que está dizendo que o mundo vai se acabar? Eu já arrisquei essa mensagem. Essa mensagem eu não vou passar para ninguém, porque ela não procede de um bom orientador. É isso que a gente está fazendo. A gente precisa verdadeiramente estudar. E estudar nos detalhes. Nos detalhes. Houve uma epidemia nas Ilhas Maurícios. Houve uma olha, catástrofes já houveram muitas. E nós estamos aqui. O mundo não se acaba, porque Deus não pode errar nas suas obras. Nós é que sofremos, e mesmo assim, a gente é socorrido pelos bons espíritos nos ajudando a crescer. Ora, se a gente não morre, como é que o mundo vai acabar? O mundo! Então a gente precisa, de verdade, analisar com calma e ter a coragem de dizer, não, isso aqui não entra na minha cabeça. É como a história da Arca de Noé. Você imagine todo tipo de animal dentro de um lugar só. Como pode? Como é que o povo... Quem foi que trouxe esses animais de todos os lugares da terra para botar dentro do ar? Como é que foi isso? Porque Deus ia acabar com o restante, além dos homens, todos os outros animais iam morrer. Por que Deus faria isso? Eu não posso aceitar. É irracional. Deus pode muito. Porque fulano está fazendo errado e eu acabar o resto. Deus é injusto. Aí é a racionalidade de dizer, não, isso aqui não pode. Então a gente precisa ter muita calma. E como eu disse, tem uma revista espírita que diz, o fim do mundo em 2011. Já em 1800 e pouco, Kardec já tinha recebido lá na França uma mensagem falando sobre o fim do mundo em 2011. E agora nós temos aqui em 2000 e pouco, aí estamos recebendo outra, dizendo que é a mesma coisa, que o fim do mundo vai ser agora, sei lá quando.